Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando continuidade à nossa série Ativos Intangíveis, na aula de hoje nós vamos ver o conhecimento como recurso econômico. Uma vez que a capacidade de adquirir e desenvolver conhecimentos é inerente ao ser humano, isso diferencia esse recurso econômico dos demais fatores de produção, da terra, da mão de obra, ou do trabalho e do capital, pois o conhecimento é um recurso ilimitado. Além disso, diferentemente dos recursos naturais que se exaurem com o tempo, os quais representam então a base da sustentação da economia industrial, o conhecimento, que é a base da sustentação da sociedade e do conhecimento, ele é não subtrativo, ou seja, ele é não exaurível, ele não se exaure. Além disso, o conhecimento contribui para a utilização racional do consumo dos demais recursos, à medida que é empregado no aperfeiçoamento das técnicas existentes. Estando diretamente associado ao desenvolvimento das novas tecnologias. Naturalmente, o conhecimento é que está associado diretamente ao desenvolvimento de novas tecnologias, capazes então de minimizar ou utilizar racionalmente os demais recursos. O conhecimento é propagável e passível de ser utilizado para gerar progresso, quando empregado no sentido estrito e materializado sobre a forma de produtos, de serviços ou de tecnologia. O conhecimento ele está distribuído no mundo todo e dessa forma ele descentraliza a riqueza, pois sempre estará nas mãos daqueles que souberem como criar, mobilizar e organizar o conhecimento, diferentemente então do que ocorria na época industrial, quando a riqueza pertencia então a quem detivesse os recursos naturais e o capital. Na era da informação, o conhecimento tornou-se a principal commodity e o alavancador do resultado da atividade econômica. A inteligência organizacional, isso é, pessoas inteligentes trabalhando de forma inteligente, deixou de ter um papel secundário para assumir um papel principal nas organizações. A informação e o conhecimento diferem dos demais recursos econômicos porque podem ser utilizadas sem serem consumidas. E por outro lado, o custo da sua produção independe do nível de atividade da entidade, isto é, do número de pessoas que irão se beneficiar do uso do conhecimento ou da informação. Segundo Stewart, há um paradoxo na economia da informação, e tanto o comprador quanto o vendedor estão sujeitos a esse paradoxo. O comprador não pode julgar se vale a pena pagar por um pedaço de informação antes de possuí-la, mas depois que a possui, ele não precisa mais comprá-la. É bem um caso de consultoria. Nós vamos atender determinada empresa e rapidamente olhando os números se vislumbra alguma forma de economia, de redução de custos, enfim, dependendo do tipo de consultoria que está sendo realizado. A partir do momento em que se dá a dica, que se passa a informação para o nosso futuro contratante, ele não precisa mais comprar essa informação. Então, essa aí é justamente o que Stewart citou como o paradoxo dessa era da informação. Então, temos que ter cuidado, com esse tipo de situação. Além disso, as transações que envolvem esse intangível possuem uma característica sui generis, que pode ser vendido para um número ilimitado de indivíduos. Então não tem limite de venda desse recurso, ele é ilimitado.
Outra característica desse ativo é que, diferentemente dos demais recursos econômicos, cujo valor então ele deriva justamente da escassez dos mesmos, o conhecimento se valoriza à medida em que os mesmos se tornam abundantes. Nesse sentido, Goldfinger observa que a informação é estruturalmente abundante. Há sempre informações demais. Toda atividade econômica produz mais informação do que ela consome, segundo Goldfinger. Observa ainda Goldfinger que quanto mais intangível for o produto, maiores serão os gastos que a empresa terá com pesquisa e desenvolvimento dos seus produtos. Contudo, segundo Stewart, estudos apontam que não existe uma correlação forte entre o insumo do conhecimento e o seu produto. Fato este que impossibilita o uso de uma medida do que é feito para se explicar o desempenho da entidade. Isto é extremamente difícil inferir produtividade de P&D das empresas a partir dos gastos que as empresas tiveram em relação a essa rubrica. Essas características levam a outro aspecto de suma importância e de difícil consenso entre os estudiosos, que é como mensurar economicamente o conhecimento. Aos recursos da terra, do capital e do trabalho, com bastante objetividade, é possível atribuir valor econômico. Porém, esse novo recurso, que é o conhecimento, por ser um ativo intangível, é extremamente difícil de se atribuir um valor monetário a ele, criando então, dessa forma, um enorme desafio técnico e científico. Vamos ter que trabalhar no desenvolvimento de modelos capazes de mensurar esse ativo intangível, da mesma forma que vimos em relação ao goodwill nas aulas anteriores. Portanto, pode-se concluir que o conhecimento vem a se somar aos recursos básicos, que são os nossos fatores de produção, terra, capital e trabalho, indispensáveis para o desenvolvimento contínuo da economia. Ele não vem como um substituto, e sim como um agente interativo básico para o atual processo de mudança da situação econômica global. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.